Você está no canal Espada Triunfante, seja bem-vindo. Nesta série chamada A Era do Engano, trataremos sobre uma obra de uma maneira breve, que uma obra que fez muito sucesso na década de 1970. Estamos nos referindo à obra do suíço Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas. Em um capítulo de uma futura obra que pretendo lançar, tem o título de A Era do Engano. Então, embasado neste capítulo, é que eu estou tratando aqui com os senhores. E na Era do Engano há um tratado sobre Erich von Däniken. E eu gostaria de tratar com os senhores a respeito deste tão atual assunto. Embora o livro tenha feito muito sucesso na década de 70 e 80, ele ainda continua fazendo sucesso, tá? É praticamente um livro que tem influenciado gerações, tá? Ultimamente com o canal de TV a cabo History Channel, né? Falando sobre alienígenas do passado, tem influenciado muitos jovens, e muitos jovens têm se perguntado se de fato toda essa história de Eram os Deuses Astronautas não seria verdadeira. Dentro da Era do Engano, então eu gostaria de falar de uma maneira bem rápida, né, sobre essa questão. Tem outros vídeos aqui no canal sobre uma maneira mais extensa, tratando sobre o livro de Erich von Däniken, que você pode consultar aí. Eu tenho uma playlist de vários vídeos que fala sobre esse assunto aqui, tá bom? Mas, então, praticamente no final da década de 1960, surge esta teoria criada por Erich von Däniken, que ficou conhecida em 1968 com o lançamento do livro Eram os Deuses Astronautas. Este livro tornou-se um best-seller na década de 1970, mas ficou um pouco esquecido nas décadas de 1980 e 1990. Däniken também é autor de outras obras, né? Eu tenho aqui, por exemplo, existe várias obras dele traduzidas para o português. Esta aqui, por exemplo, é uma obra do mesmo autor, tá? Será que eu estava errado? Esse livro é de 1985, ok? Então, dentro deste ângulo, ele é autor de várias obras, tá? Várias obras. Na teoria exposta, né, na sua primeira obra, no caso, Eram os Deuses Astronautas, ele acredita que houve contato com civilizações antigas, certo? Com extraterrestres. Ele acredita, então, que civilizações antigas tiveram contato com essas terrestres. E aí, no caso, surgiriam religiões, costumes e tudo mais. Ele também acredita em cruzamentos entre extraterrestres e espécies primatas que geraram os seres humanos. Olha só a teoria dele aí, certo? Isso aí influenciou muita gente e ainda influencia. Suas teses praticamente se baseiam em construções e artefatos de origem desconhecida, encontrada em várias culturas antigas. Existe, segundo ele, vasta documentação, e segundo a interpretação de Erich von Däniken, né, isso aí seriam contatos com extraterrestres, devido aos seus formatos estranhos, né? E esses extraterrestres trouxeram tecnologia que influenciou a nossa cultura, certo? E até surgindo religiões primitivas. Para Erich von Däniken, as passagens da Bíblia, como por exemplo as de Ezequiel, seriam descrições de uma nave espacial pousando. Acredite se quiser. Agora,
O interessante é que nos desenhos relatados por Erich von Däniken, nas suas teorias, mostra até a nave ali de Ezequiel com supostas hélices. Agora você imagina seres extraterrestres viajando com uma nave com hélice. Complicado isso daí, né? Bem, os estudos de Däniken são apenas teorias de um homem que consegue ver alienígenas em toda a Bíblia e também na história humana. Apesar de todo o sucesso que envolveu o livro, até hoje não existe provas da sua veracidade. Mesmo na época em que o livro estava no auge, já existiam obras que apresentavam as incoerências de Erich von Däniken. Já citei aqui para os senhores que mesmo autores brasileiros, eles escreveram livros que refutam o livro de Erich von Däniken. Então, existem livros, tá, de autores brasileiros que refutam Erich von Däniken, como, por exemplo, Os Deuses Não Eram Astronautas e também o livro A Verdade sobre os Deuses Astronautas. Recomendaria que os senhores comprassem em sebos estas obras antigas da década de 1970 para vocês obterem mais conhecimento e conhecimento verdadeiro sobre os assuntos da história da humanidade. No livro, por exemplo, Não Eram os Deuses Astronautas, de 1972, do cenografista e especialista em mitologia geral, Carlos, falecido, né, Carlos Jachieri, já eram abordados pontos duvidosos de Erich von Däniken. Obras mais recentes, como por exemplo Os Deuses Não Eram Astronautas, de Vito Marino, também se observam problemas nos raciocínios de Erich von Däniken. Para a maioria dos historiadores, as teorias de Erich von Däniken e dos adeptos dos antigos astronautas são consideradas como pseudociência ou pseudo-arqueologia. Essas ideias estavam meio esquecidas, porém, como eu já disse, através da série de televisão, de TV a cabo, Alienígenas do Passado, do canal do History Channel, houve um aumento considerável de pessoas que agora creem nesta teoria. Como cada década praticamente afasta-se mais e mais do Criador, o Deus Todo-Poderoso, milhões de jovens também veem nessas teorias muita explicação lógica para os seus anseios intelectuais. Embora não exista comprovação de suas teses, esta teoria ganha cada vez mais adeptos e simpatizantes. Em outra obra, eu tratarei com mais profundidade essa teoria dos antigos astronautas. Bem, na obra que eu pretendo lançar, né, há esse capítulo chamado A Era do Engano, em que eu trato um pouco, né, estou aqui falando para vocês, colocando em vídeo o que eu escrevi na futura obra lá. Agora, em futuras obras, a gente pode, se Deus nos conceder, tratar um pouco com mais profundidade este assunto. Bem, devemos ficar atento praticamente pelo fato de que o fascínio pelo realismo fantástico e pelo ocultismo, ele continua cada vez mais em alta. Como eu dizia, o mundo pagão, como nós estamos vivendo, e onde o cristianismo está praticamente morrendo em muitas regiões do planeta, o que tende a aumentar, né, é o intelectualismo humanista. E essas ideias realmente elas vão proliferar cada vez mais. Devemos ficar então atentos sobre esse fato, ok? No livro de Erich von Däniken, Será que eu estava errado? Há umas declarações aqui de Erich von Däniken interessante, que ele mostra que realmente ele estava equivocado em alguns pormenores, né? Ele chega a declarar que realmente ele se equivocou concernente a algumas fotos, né? Que houve alguns equívocos concernentes às suas viagens no Egito, no ano de 1954, né?
Então, ele fala aqui na página 9 deste livro. Esses são alguns exemplos de meus enganos. E ainda havia outros desse tipo em meu primeiro livro. No caso, ele está se referindo a eram os deuses astronautas, que havia erros históricos aqui, né? Nesse seu livro. Esses são alguns exemplos de meus enganos, e ainda havia outros tipos em meu primeiro livro. Confessei-os, mas nenhuma coluna de edificação do meu pensamento foi levada à ruína. Ou seja, ele continua acreditando nas suas teorias, ok? Na parte final do livro, comenta um pouco sobre Erich von Däniken. Diz que desde o tempo de estudante o autor defende a tese de que a Terra foi visitada por seres extraterrestres, fato que a mitologia e as religiões registram, e isso o obrigou, apesar de ter recebido rígida formação católica, a questionar várias passagens da Bíblia. Outra coisa interessante que está aqui no livro Será que eu estava errado? É a afirmação, né, que gerou acirradas polêmicas, inclusive da igreja, que o acusa de ateu. É que Jesus não é o Filho de Deus. Däniken explica que Deus, um ser onipotente, não mandaria seu filho para ser sacrificado por humanos. Acredita que Jesus existiu, que foi um grande líder político, mas daí a ser apresentado como Filho de Deus há uma grande distância. Däniken nega contestar a Bíblia. Afirma somente que quer vê-la atualizada e que essa atualização supõe sempre a menção a seres de outro planeta em várias passagens do livro sagrado. Então, quando Erich von Däniken faz a leitura da Bíblia, ele faz uma leitura ufológica, vendo UFOs para tudo que é lado, certo? E outro problema muito grave é Däniken não acreditar que Jesus, de fato, era o Filho de Deus, conforme diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ele se orgulha de não ser formado em arqueologia, porque senão não teria a visão que ele tem de mundo. Ele prefere seguir uma astroarqueologia, ou seja, acreditar em seres extraterrestres. Ele prefere dar o nome de astroarqueologia aos seus estudos e sente-se satisfeito em saber que hoje alguns dos mais respeitáveis nomes da comunidade científica internacional já estão pensando duas vezes antes de chamá-lo de impostor. Especializado em estudar contatos com extraterrestres na antiguidade, tema de todos os seus livros, Däniken está convencido da existência de OVNIs, apesar de nunca ter visto nenhum. Bem, palavras de Erich von Däniken. Ele reconhece que cometeu vários erros na obra Eram os Deuses Astronautas, mas esses erros, para uma pessoa leiga, ela não vai saber o que é verdade e o que é erro no seu livro. Ele vai praticamente ler esta obra e vai abraçar tudo que tem aqui dentro, inclusive um objeto que foi achado no mar ali da Grécia, né, no largo de Antiquera, por mergulhadores gregos, onde ele chega a dizer que tal instrumento, como esse aqui, jamais poderia ter sido feito por humanos, mas hoje é comprovadamente provado que foi feito pelos gregos. Era uma espécie de um relógio, entende? Mas ele disse que o homem não tinha tecnologia para fazer esse tipo de coisa. Bem, queridos, este é o livro Erich von Däniken. Eu tenho, como eu já disse, uma playlist onde eu falo bastante sobre esse assunto. É um assunto que tem muito a falar. E, na era do engano, tenha cuidado com obras, como esta aqui, por exemplo, que conseguem ver ETs e extraterrestres por toda a Bíblia Sagrada, ok? E também pela história da humanidade. Mas são as literaturas que existem na humanidade e nós precisamos estar atentos nesta era de engano. Fique na paz e até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente.